Bom dia, sejam bem-vindos. Essa aqui vai ser a primeira aula do nosso semestre do curso de macroeconomia, nesse semestre 2021.2. E a gente começa o semestre falando de economia clássica. Basicamente, o que era a economia clássica? A economia clássica ela surgiu com o livro clássico do Adam Smith, né? O livro seminal, o livro que inaugurou a teoria econômica, ou a ciência econômica, melhor dizendo. Né? Antes de Smith ter escrito esse livro, o que nós tínhamos era que os filósofos morais falavam bastante sobre a economia, né? Tentavam entender a natureza da economia, mas era apenas um campo da filosofia. Com a escrita desse livro, foi inaugurada a economia como ciência, como se pensar sistematicamente dentro de uma estrutura metodológica de uma ciência. Depois de Smith, houve outros autores que trabalharam a economia como ciência, como David Ricardo, Stuart Mill, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, vários outros. Então, a teoria econômica, ou a ciência econômica, ela passou mais ou menos por alguma coisa em torno de 100 anos, como sendo uma ciência onde havia um paradigma. Qual era o paradigma científico dessa nova ciência, a ciência econômica? O paradigma científico era o paradigma clássico, que foi estabelecido em 1776 e durou até aproximadamente 1871. Foi o que aconteceu em 1871. Dois economistas, um austríaco e um inglês, o inglês Stanley Giles e o austríaco Karl Menger, em 1871, eles escreveram artigos que questionavam um dos princípios básicos da escola clássica, que era a teoria do valor utilidade, a teoria do valor trabalho. E eles começaram a trabalhar com outra teoria, passou a ser chamada de teoria do valor utilidade. E aí, durante esses 100 anos de domínio, um pouco menos de 100 anos, né, de domínio da economia clássica, havia uma metodologia baseada na teoria do valor trabalho, uma metodologia baseada num princípio de análise de classes sociais. Depois disso, dessa revolução em 1871, foi estabelecida uma nova escola que veio substituir a escola clássica e passou a ser a escola neoclássica. Os autores do início da escola neoclássica, como Alfred Marshall e Arthur Pigou, deram uma série de contribuições, mas como esse curso aqui é um curso de macroeconomia, o que nos interessa é o seguinte: como a escola clássica lidava com a macroeconomia e como a escola neoclássica passou a abordar a macroeconomia. Então, dentro dessa estrutura, basicamente os economistas clássicos estavam pensando no seguinte: eu tenho uma função de produção, que é uma função de produção que tem essas características aqui, ou seja, um produto que é função de capital e trabalho. Então, o produto vai crescer em função do crescimento do capital e do trabalho, certo? Vai crescer dessa forma aqui, como está designada essa reta aqui. Quando há um aumento do estoque de capital, o que nós temos? Aumento do estoque de capital aqui, então o produto vai crescer. Quando há um aumento do estoque de trabalho aqui, o produto também vai crescer. Então, aumente o estoque de capital, aumente o estoque de trabalho,
produto vai crescer ao longo do tempo em função desses aspectos. Só que quando os economistas clássicos eles procuravam pegar algum tipo de forma de analisar, pegar dados da economia, o que é que eles descobriam? Eles descobriam algo mais ou menos assim. A economia, ao invés de crescer bonitinho, como essa reta azul, a economia se desenvolvia dessa forma um tanto quanto estranha, que é essa curva rosa. Né? Por que que a economia ela está evoluindo como essa curva rosa e não como essa reta azul? Né? A ideia básica é que havia aumentos do estoque de capital, só que não necessariamente todo esse estoque de capital era aproveitado perfeitamente. Havia aumentos desse estoque de trabalho, mas esse estoque de trabalho também não era completamente aproveitado. Havia pessoas que ficavam desempregadas. Então, às vezes eu tinha momentos como esse aqui, eu vou chamar isso de, sei lá, ponto C, por exemplo. Vou dizer que o ponto C é esse ponto aqui. O que está acontecendo no ponto C? No ponto C, a economia está crescendo. Esse C parece mais uma onda do que um ponto C, né? O ponto C aqui, certo. Esse ponto C, a economia de fato cresceu mais do que o que era previsto. Essa reta azul aqui a gente chama de produto potencial. E a reta, a curva rosa, a gente chama de produto efetivo. O que acontece, entretanto, no ponto que eu vou chamar de ponto D? Aqui, ó. Aqui está o ponto D. Esse ponto D, a economia acabou crescendo menos do que o produto potencial. Então, aqui eu tenho no ponto C um aumento de superprodução, no ponto D um aumento de desemprego. E várias vezes acontece isso, né? O que está acontecendo aqui? Olha o que está acontecendo aqui. Né? Opa! Olha aqui. O que está acontecendo nesse ponto aqui? Aqui eu vou chamar de E. Aqui vou chamar de F. O que está acontecendo aqui? No ponto F. No ponto F, essa parte rosinha, que representa o produto efetivo, o produto que de fato ocorreu, ela está crescendo só isso aqui, né? O efetivo é apenas isso aqui, ó. Essa quantidade. E o potencial, que é o azul escuro? O que é que está acontecendo com o produto potencial? O produto potencial prevê um crescimento até aqui, né? Olha, o produto potencial prevê isso aqui. Só que o produto efetivo, que de fato ocorreu, foi bem menor, né? E de fato ocorreu é o quê? É só isso aqui. Então, há essa diferença, né? Se a gente pegar o produto efetivo, ou seja, o que de fato ocorreu, eu estou chamando aqui de YT, né? E for comparar com aquilo que eu estou chamando aqui de YT barra, o que é o YT barra? YT barra é o produto potencial da economia, ou seja, dada a quantidade de capital e trabalho, eu devo esperar que ocorra isso aqui, né? O que é que está acontecendo? Quando eu vejo YT e YT barra, o que é que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que isso aqui, nesse ponto F, o que é que está acontecendo? O YT, ele é menor do que o YT barra. Então, isso daqui vai dar o quê? Vai dar menor do que zero, né? Ou seja, o YT barra,
com sinal de negativo na frente, é maior do que y tem, então isso aqui vai dar menor do que zero. No ponto E, o que é que está acontecendo no ponto E? Então, no ponto F, y t no ponto F, quando eu comparo com y t barra no ponto F, menor do que zero. Só que eu comparar no ponto E, o que é que está acontecendo no ponto E? Yt no ponto E, comparando com yt barra no ponto E. No ponto E, o rosa está acima do azul. Então, o que é que eu tenho? No ponto E, eu tenho aqui, isso aqui é maior que zero. Ou seja, basicamente, eu chamo isso aqui de yt menos yt barra de hiato do produto. Então, eu posso comparar no ponto E, eu posso comparar no ponto F, eu posso comparar no ponto D, no ponto C, ou eu posso comparar nesses pontos aqui. O que é que está acontecendo nesses pontos aqui? Eu estou cortando aqui de azul. Nesses pontos aqui há igualdade, né? Há uma igualdade entre yt e yt barra. Nesses pontos há igualdade. Quando há igualdade entre yt e yt barra, eu digo o quê? Que o hiato do produto é zero. Ou seja, eu eliminei o hiato do produto, mas dá claramente para ver que na maioria dos pontos o produto potencial ou está abaixo ou está acima do produto efetivo, né? Então, os pontos onde o hiato do produto é zero são muito raros. Na maioria das vezes, ele é ou maior do que zero ou menor do que zero, né? Ou seja, eu tenho uma diferença. O hiato do produto quase sempre ele é ou positivo ou negativo. Raramente ele é zero. Então, para os clássicos, a grande questão é, se eu estou em pontos como C, como D, como E, como F, como eu chego a esses pontos onde o hiato do produto é zero? Como fazer isso aqui? Como zerar o hiato do produto? De forma que o produto potencial não seja diferente do produto efetivo. Produto potencial, a gente está chamando esse azul escuro, né? O efetivo rosa. A ideia dos clássicos é que não precisava ter nenhum tipo de estresse com relação a isso, né? Aqui a gente tem o produto potencial, y barra, e ele é função de capital e trabalho. Então, a ideia é que em alguns momentos eu tenho produto efetivo um pouco acima, mas o que aqui está mostrando? O tempo passa e aí esse produto efetivo que está acima vai voltar ao equilíbrio. Em algum momento o produto efetivo está abaixo, o tempo passa e aí algum tempo depois eu vou sair dessa posição do ponto D e vou nessa direção da igualdade. Então, para os clássicos isso não era nenhum problema muito significativo, né? Eu teria um desequilíbrio no curto prazo, mas pouco tempo depois havia equilíbrios. Esses equilíbrios poderiam ser de duas formas. Vamos pensar em algo assim. Se eu pensar em algo assim, e se eu puser, por exemplo, uma bolinha aqui em cima, o que é que eu tenho? Esse ponto dessa bolinha aqui em cima é aquilo que eu chamo de equilíbrio instável. Ou seja, se eu tocar essa bolinha para cá, a bolinha vai cair e nunca mais vai voltar a ficar aqui em cima. Se eu tocar essa bolinha para cá, a bolinha vai cair e nunca mais vai voltar a esse ponto aqui em cima. Então, esse ponto aqui em cima, a bolinha está no equilíbrio instável nesse momento, né? Eu chamo esse ponto aqui de equilíbrio instável.
onde é o equilíbrio estável? Exatamente nesse ponto aqui em cima. A bolinha está aqui em cima. Então, aqui está parecendo um pouco grande demais, né? Como é que eu diminuo isso aqui? Não estou conseguindo. Vamos ver. Deixar assim. Portanto, eu posso ter uma outra bolinha aqui, né? Bem. Não era exatamente isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Eu posso ter outra bolinha aqui. O que acontece com essa segunda bolinha, essa bolinha aqui embaixo? Essa segunda bolinha, ela talvez descreva algo diferente. Parece que eu diminui um pouquinho, né? A gente vai chamar essa segunda bolinha equilíbrio estável. O que é que esse equilíbrio aqui é estável, ao contrário do equilíbrio lá de cima? Porque se eu tocar nessa bolinha, ela vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até voltar de novo a esse mesmo ponto. Eu preciso bater com uma força muito grande para essa bolinha subir e vir para cá. Então, para essa bolinha subir e vir para cá. E aí sim, ela não vai voltar para esse ponto. Mas se eu tocar com força fraca ou força até média, ela vai vir para cá e vai acabar nesse ponto. Então, a ideia básica dos clássicos era o quê? Quando a curva de produto efetivo estivesse ou no ponto acima, como os pontos C e E, ou em pontos abaixo, como os pontos D e F, esses pontos são descritos como pontos de equilíbrios instáveis, ou seja, qualquer coisa que acontecer vai sair desse ponto C, D, E e F e nunca mais vai voltar para esses pontos, né? Com o passar do tempo, esses pontos deixam de existir e a tendência é o quê? A economia ir para algum desses pontos de equilíbrio estável, que são o quê? Esses pontos aqui descritos por essa faixinha azul claro. O que é que essa faixinha azul claro está dizendo? Está dizendo que há uma igualdade, né, entre o produto potencial e o produto efetivo. Então, esses pontos da faixinha azul claro, eu tenho o hiato do produto igual a zero, né? Ou seja, zerei o hiato do produto, esse YT é igual a YT barra, então o hiato do produto é zero nesses pontos da faixa. Então, a ideia básica para os clássicos é o quê? Se eu tivesse algum ponto de equilíbrio instável, qualquer coisa que acontecesse na economia ia me levar a um ponto de equilíbrio estável, onde o produto efetivo se iguala ao produto potencial, certo? Basicamente, para os clássicos, então, isso não era um grande problema. O fato da economia em algum momento estar em C, D, E ou F não era um grande problema, porque pouco tempo depois ela iria para algum ponto como o ponto dessas faixas azul claro, certo? A ideia básica é que no momento que o produto potencial, ou seja, estoque de capital, estoque de trabalho, não tivessem em pleno emprego, a economia ia se ajustar de forma que se chegasse ao pleno emprego, certo? Então, a ideia básica era o quê? A estrutura metodológica da economia clássica, ela partia do princípio que havia uma harmonia de mecanismos na economia para gerar o pleno emprego. Como a economia clássica, entretanto, surgiu? A economia clássica surgiu em contraposição ao mercantilismo, que tinha basicamente dois pontos. O mercantilismo, ele era baseado no dogma do metalismo, a ideia de que a posse de metais preciosos significa riqueza, prosperidade. Então, o que os pensadores do mercantilismo pensavam?
Eles imaginavam o seguinte: o país ele precisa ter uma população grande, porque essa população grande ela vai produzir muito e vai poder pagar muitos impostos. Pagando muitos impostos, o país pode ter um exército muito forte para impedir invasões de inimigos e também para talvez invadir outros países. Por que era tão importante ter um exército forte e, no caso dos grandes descobrimentos, uma marinha, uma força naval muito forte? Porque ter muitos navios e ter recursos suficientes para financiar através de impostos essas expedições marítimas, significa que essas expedições marítimas iam explorar o mundo inteiro em busca de metais preciosos. Esses metais preciosos seriam trazidos para o país e a posse de metais preciosos significava, por si só, riqueza. Esse era o princípio básico do mercantilismo. Só que, para isso, era necessário que o Estado atuasse de forma a cobrar impostos, de forma a regular a economia e de forma a fazer essas expedições para trazer os metais preciosos. Outro dogma muito importante do mercantilismo era a ideia de que a economia era um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? Futebol, basquete, vôlei, xadrez, damas, gamão, você pode imaginar, tênis, vários desses jogos, aliás, todos esses que eu citei, são jogos de soma zero. Significa o quê? Dois times ou dois adversários, um joga contra o outro, um ganha e o outro perde. O mercantilismo via a economia como um jogo de soma zero. Então, ele pregava que o país tinha que ter a maior quantidade possível de exportações, uma quantidade muito pequena de importações, então tinha que erguer barreiras contra as importações, tinha que proibir importações de vários bens ou serviços para que o país tivesse um superávit nas trocas com o exterior. O mercantilismo via esse superávit nas trocas com o exterior como um ganho e ter déficit significava uma perda nas trocas com o exterior. Então, esses eram os dois pontos muito importantes do mercantilismo, só que o grande problema de ter balança comercial superavitária significa o quê? Quando se troca, tem que se trocar com alguém, né? E se isso era visto como um jogo de soma zero, o que está ganhando contra alguém que está perdendo. Ou seja, dentro da lógica do mercantilismo, era necessário que houvesse um ganhador do jogo econômico e um perdedor. Quando a escola clássica chega, ela chega discordando completamente de tudo isso. A escola clássica chega e diz o seguinte: a economia não é um jogo de soma zero, a economia é um jogo de soma positiva. O que é que significa um jogo de soma positiva? Um jogo de soma positiva significa que as pessoas que trabalham, que estudam, que descobrem novas formas de produzir novos bens e serviços, ou descobrem novas formas de produzir antigos bens e serviços, fazendo isso de forma mais eficiente, elas estão criando valor, elas estão contribuindo para a eficiência do mecanismo de mercado, e se não houver intervenção estatal, ou seja, se o mercado for livre, isso vai gerar prosperidade. Ou seja, a maior prosperidade possível é gerada pelo mecanismo de mercado se nós tivermos um mercado livre. E o que seria a definição de mercado livre? Antes da Revolução Industrial, que foi o grande evento que inspirou Adam Smith a escrever seu livro clássico, A Riqueza das Nações, o que acontecia é que a Europa vivia num sistema feudal. O sistema feudal é um sistema onde há servidão, onde há a grande maioria da população vive no campo e vive num sistema onde tem que pagar impostos e servir ao senhor feudal. Então, não é um sistema de livre escolha,
é um sistema equivalente à escravidão, né? Servidão, escravidão. Então, a gente tem aqui em cima o senhor feudal, que impõe uma série de obrigações à grande massa de pessoas que fazem parte dessa economia feudal, e com isso há uma transferência de renda dessas pessoas que estão embaixo para o senhor feudal que está em cima. Então, é um sistema equivalente à escravidão, sistema de servidão, né? Ou seja, a gente tem um poder centralizado na mão do senhor feudal, e esse senhor feudal tem um poder quase que absoluto sobre os seus servos, sobre os seus vassalos, né? Uma grande massa da população tem que prestar vassalagem ao senhor feudal, ou seja, precisa trabalhar e contribuir com impostos para o senhor feudal. O senhor feudal tem um poder enorme. Entretanto, o sistema feudal deixou de existir, ele sucumbiu, as pessoas foram abandonando o campo aos poucos e foram se estabelecendo em burgos. Nesses burgos, o que é que começaram a surgir? Começaram a surgir profissionais que tentavam se relacionar uns com os outros sem essa forma autoritária ou absolutista do senhor feudal. Como era essa relação? O padeiro comprava farinha, comprava trigo do agricultor, e o agricultor, ao vender trigo para o padeiro fazia o padeiro vendia pão para o agricultor. Então, se tornou uma relação onde padeiros, açougueiros, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, agricultores, pecuaristas, todos eles interagiam entre si baseado num princípio que é o princípio básico do livre mercado, que é a livre escolha. Ou seja, deixou de ser um sistema onde havia imposição, onde havia opressão e onde havia escravidão, servidão, e passou a ser um sistema entre iguais, entre pessoas que livremente se relacionavam de forma voluntária com as outras pessoas. E aí o que o Adam Smith percebeu? Ele percebeu que esse sistema que mostrava pessoas se relacionando de forma igualitária uns com os outros, era um sistema que tinha uma capacidade avassaladora de aumentar o produto. A Revolução Industrial, então, foi consequência dessa estrutura, que não era mais uma estrutura absolutista de cima para baixo, mas uma estrutura entre profissionais que faziam trocas voluntárias. Claro que isso não ocorreu da noite para o dia e não ocorreu de forma linear, né? Alguns lugares da Europa saíram à frente, Inglaterra, Holanda, Bélgica, e outros lugares ficaram bem atrasados, né? Península Ibérica, Itália, Polônia, Ucrânia, Rússia. Então, enquanto havia regime de servidão até o século XVIII, metade do século XIX, em regiões da Polônia, da Ucrânia, da Rússia, até quase o início do século XX, na Escócia, na Inglaterra, esse sistema feudal já tinha caído na Holanda, na Bélgica, muito antes, né? No século XVII, século XVIII. Então, não foi algo linear e também não foi algo que ocorreu de uma hora para outra, foi algo ocorrendo ao longo de séculos e mais séculos, né? E aí a escola clássica começa a estabelecer a seguinte questão: quais são os fatores que determinam a evolução da economia? A ideia é que moeda é algo essencial para a economia moderna. Por quê? Na ausência de moeda, como é que as pessoas estabelecem essas trocas aqui? Um padeiro quer comprar sapatos, mas o sapateiro pensa o seguinte: eu não quero comer pão. E aí? Se não há moeda nessa economia,
o padeiro ele tem que convencer o sapateiro a pagar sapatos com pães. Aí o sapateiro disse, não quero pão, eu quero carne. Então o padeiro tem que fazer o quê? Tem que trocar pães com carne com o açougueiro, esperando que o açougueiro aceite pães como pagamento, e aí troca carne com sapatos com o sapateiro, porque o sapateiro quer carne, não quer pão. Então isso dificulta muito as trocas. Uma economia de escambo é uma economia onde as trocas são muito difíceis de se fazer. Entretanto, ao invés dessa troca ser assim, de um com o outro, essa troca se torna assim. Eu não vou mais trocar sapatos por pães. Que eu sou padeiro, eu vou trocar pão por dinheiro. Eu que sou sapateiro, vou trocar sapato por dinheiro. E aí, com dinheiro, eu não preciso mais ter essa questão da coincidência dos desejos para fazer essa troca. Ou seja, ambos passam a trocar, mas usam dinheiro para pagar por essas trocas. As trocas continuam sendo voluntárias, mas ambos os dois lados, ambos os lados da troca, ambos os participantes da economia, elegem alguma coisa como dinheiro. No início, essa mercadoria era uma mercadoria incomum, quase sempre metais preciosos, por isso que havia essa confusão da escola mercantilista de achar que metal precioso era riqueza. Na verdade, o metal precioso ele é muito útil para intermediar as trocas, mas ele não necessariamente tem valor em si. Pode vir a ter valor? Pode, porque os metais preciosos, prata, ouro, eles podem ser manipulados de forma a ser divisíveis. Né? Quando se esquenta ouro a altíssimas temperaturas, ele deixa a forma sólida e adota a forma líquida. Aí você pode separar o ouro em partes menores, e aí, quando ele volta à temperatura normal, ele já está de novo na forma sólida, mas em partes muito menores. Você pode dividir ou pode fundir, juntar. Né? Então, a ideia é uma economia monetária, uma economia claramente superior à economia de trocas, porque a economia monetária não depende da coincidência de desejos para fazer as trocas. Então, a economia clássica pensava: moeda não possui valor intrínseco, mas tem uma utilidade muito grande, que é o fato de intermediar as trocas. A gente, portanto, vai romper com o metalismo e também vamos romper com a intervenção estatal. A economia, como ciência, mostra que quando cada um se preocupa em produzir aquilo que é mais eficiente, mais competente, mais capaz, em uma economia monetária, uma economia que usa moeda para intermediar trocas, e em uma economia de livre mercado, ou seja, uma economia que não há violência, não há escravidão, não há isso aqui, né? O senhor feudal impondo tudo aos servos, aos vassalos, aos escravos, né? Se eu tenho uma economia onde as pessoas trocam de forma igualitária, como aqui, então a gente tem um mecanismo de mercado atuando com uma forma extremamente eficiente. Então, a ideia dos clássicos era essa. Existia uma coisa nova aí surgindo, que é uma economia baseada em escolhas. Escolhas entre iguais, escolhas entre pessoas que trocam livremente, que escolhem fazer trocas. E aí, como a gente tem aqui essa função de produção, o produto é função de capital e trabalho, a gente chama essa função de produção agregada, certo? Como é que a função de produção agregada funciona? Eu tenho um estoque de capital aqui, K barra, ou seja, o que é que K barra significa? Significa que o estoque de capital é fixo. Eu tenho um estoque de trabalho que eu estou chamando de N, certo? Muito bem. Imagine que nós tenhamos
aqui nessa tabela, mostrando uma empresa onde, no processo inicial de produção, a empresa tem capital, mas não contratou ainda nenhum trabalhador. A quantidade de trabalho é zero, portanto, embora ela tenha essa quantidade fixa de capital, a barra, ela não contratou ainda nenhum trabalhador, o produto é zero. E aí ela resolve contratar seu primeiro trabalhador. No ponto B, contrata um trabalhador, a produção passa a ser 10. No ponto B, menos o ponto A, o que é que eu tinha? Tenho um trabalhador menos 0 trabalhadores. Eu tenho 10 de produção menos 0. 10 menos 0 dá 10. Aí eu contrato o segundo trabalhador, no ponto C, aqui o segundo trabalhador. Meu produto vai a 20. 20 menos 10, 10. Quando eu contratei o trabalhador, eu tive o produto de 10. Quando eu contratei o segundo trabalhador, eu tive o produto de 20. Então, se eu divido por 2, esse trabalhador adicional, 20 menos 10, está dando a mesma contribuição que o trabalhador inicial, né? 10 e 10. A gente chama isso de rendimentos constantes. Ou seja, cada trabalhador adicional que eu estou incorporando, o resultado é uma quantidade de produto adicional igual. Isso a gente chama de rendimentos constantes. Só que no ponto D, eu contrato o terceiro trabalhador. O que acontece? Minha produção salta para 28. 28 menos 20 dá 8. Opa, o que foi que aconteceu aqui? 8 é menor do que 10. Então, meus rendimentos já não são mais constantes, eu tenho rendimentos decrescentes. Ponto E, quarto trabalhador, 33. 33 menos 28, 5. 5 é menor do que 8. Então, rendimentos continuam caindo. Ponto F. O que está acontecendo aqui no ponto F? Contrato o quinto trabalhador, a produção foi para 34, 34 menos 33, rendimento continua caindo. Até que no ponto G, eu contrato o sexto trabalhador, minha produção cai para 32, ou seja, menos 2. Minha produção, que já vinha decrescente, agora entrou em rendimentos negativos. Certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um processo onde cada trabalhador está dando uma contribuição. Essa contribuição antes era constante, depois passou a ser decrescente, finalmente passou a ser uma contribuição negativa. Né? Então, a grande questão é, a empresa, o que é que ela deve fazer? Quantos trabalhadores ela deve contratar para interagir com a quantidade de capital que há nessa empresa? Então, a ideia básica é essa, né? A empresa vai ter que se deparar com esse processo de decisão, e esse processo de decisão é feito de que forma? Se a gente puser no gráfico, a gente vê algo mais ou menos assim, né? Daqui para cá, até o ponto C, eu tinha rendimentos constantes, né? A partir do ponto C, o que foi que aconteceu? Eu passei a ter rendimentos decrescentes. É até o ponto C? Exato, rendimentos constantes. Do ponto D até o ponto F, os rendimentos passaram a ser decrescentes. Cresciam, mas cada vez cresciam uma taxa cada vez menor. E do ponto F ao G, o que foi que aconteceu? Meu rendimento passou a ser negativo. Então, a grande questão para a empresa é quantos trabalhadores devem ser contratados. Aqui, ó, a diferença aqui é sempre um, né? Um trabalhador, um trabalhador, um trabalhador. Aqui, de 0 para 1, um trabalhador a mais, variou a produção em 10. Aqui, um trabalhador a mais, variou a produção em 10. Então, estou comparando o quê? Estou comparando delta Y com delta N. Né? E aqui está sendo o quê? Aqui está sendo, inicialmente, 10. 10, 10. Mas aqui, quando eu contratei de 2 para 3, o que aconteceu? Essa variação, ΔY sobre ΔN, deixou de ser 10 e passou a ser 8. Né? De D para E, deixou de ser 8 e passou a ser 5. De E para F, deixou de ser 5 e passou a ser 2.
2 não, 1, perdão. É de F para G que passou a ser menos 2, certo? Então, está havendo variação nessa fração aqui. Toda vez que eu aumento em unidade a quantidade de trabalhadores, delta y aumenta de forma diferente. E o que é que eu chamo isso aqui? Delta n sobre delta y, eu chamo de produtividade. Então, a produtividade marginal do trabalho está variando. Como é que eu sei isso? Eu divido a variação do produto pela variação da quantidade de trabalhadores. Só que cada trabalhador a mais que eu contrato, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pagar um salário, né? Eu chamo esse salário de W. E o que é W, o salário? O salário eu vou comparar com essa produtividade. Então, a ideia básica é, se eu tenho uma produtividade, ou seja, cada vez que eu vario a quantidade de trabalhadores, está variando o produto, eu vou comparar essa produtividade com o custo de contratar um trabalhador a mais, ou o custo marginal do trabalho, ok? O salário que eu pago a esse trabalhador adicional, né? Então, eu vou comparar esse salário com a produtividade. Eu vou chegar a que conclusão? Dependendo do que eu recebo como receita, qual é a receita da empresa? A receita da empresa é a quantidade de produtos que ela vem, ou aqui eu estou chamando de Y, né? Multiplicado pelo preço desse produto, né? Esse produto tem um preço. Então, a receita é o quê? Quantidade de produto multiplicado pelo preço. Isso vai dar a receita da empresa. Então, se cada produto eu recebo um preço, significa o quê? A receita por produção vai ser o quê? Vai ser igual a P, né? E a receita unitária que eu tenho. Então, eu vou comparar a receita unitária com o custo de contratar esse trabalhador a mais. O que é esse custo? Estou chamando esse custo de W sobre a produtividade, né? Custo de um trabalhador a mais é W sobre a produtividade. Então, aqui, onde tiver custo, eu substituo por W sobre a produtividade. E aí eu tenho isso aqui, né? O preço tem que ser igual a W sobre a produtividade. Se eu puser para o outro lado, eu ponho o salário que eu tenho que pagar ao trabalhador tem que ser o preço multiplicado pela produtividade. Dito de outra forma, a produtividade tem que ser isso aqui. O que é salário sobre preço? Salário sobre preço é algo que a gente chama de salário real. Então, o salário real que o trabalhador vai ganhar em qualquer empresa, em qualquer trabalho que ele fizer, tem que ser igual à produtividade marginal do trabalho, certo? Então, dado que a gente chegou a essa equação 7, que a produtividade marginal do trabalho tem que se igualar ao salário real, a gente tem que pensar o seguinte: como as empresas vão demandar trabalhadores? Elas, portanto, vão olhar para essas duas coisas. Qual é a produtividade marginal do trabalho e qual é o salário real que eu tenho que pagar às empresas. Então, a demanda por trabalhadores por parte das empresas é função do salário real, certo? Então, as empresas vão contratar trabalhadores. E de que forma elas vão contratar os trabalhadores? Olhando para esse custo, que é o salário que ela paga, e olhando para a produtividade. E que característica é essa? O que acontece se o salário aumenta? A empresa contrata menos trabalhadores. O que acontece se o salário cai? O salário cai, a empresa vai querer contratar mais trabalhadores. Então, se essas duas variáveis estão indo em direções diferentes, significa o quê? A variação de uma dada a variação da outra vai ser menor do que zero. Se elas estivessem indo em direções iguais, seria maior do que zero, né? Como elas estão indo em direções diferentes, então a gente descobriu que essa relação da demanda por trabalho é uma relação onde é função inversa do salário real. Basicamente, pondo isso em um gráfico, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, né, que a gente já viu. Eu contratei o primeiro trabalhador,
No ponto B, ele me deu uma produtividade de 10. Eu contratei o segundo trabalhador, no ponto C, a produtividade continuou sendo 10. O que acontece quando eu contrato o terceiro trabalhador? A produtividade caiu para 8. Né? E o quarto trabalhador, a produtividade caiu para 5. Quinto trabalhador, a produtividade caiu para 1. E o sexto trabalhador? Quando você contratou o sexto trabalhador, eu tive um fenômeno bem pitoresco. Passei a ter rendimentos negativos de escala. Né? Ou seja, o produto adicional passou a cair. Olha aqui. Né? Rendimentos negativos de escala. Então, o que a gente tem? O que a gente tem é que a empresa vai ter que se deparar com a escolha. Que escolha eu vou fazer? Qual é o trabalhador? Onde é que eu paro de contratar trabalhadores? Vai depender de quê? Disso aqui. Ele vai comparar o quê? Vai comparar o salário real com a produtividade. A produtividade está variando. 10, 8, 5, 2, 1, menos 2. Então, o que acontece se o salário real for 8? Se o salário real for 8, o que acontece quando ele contrata o primeiro trabalhador? O primeiro trabalhador, quando o salário real é 8, o primeiro trabalhador vai dar para ele uma receita de 10, né? Receita igual a 10. E qual é o custo que ele tem para contratar o primeiro trabalhador? Vai pagar o salário do primeiro trabalhador, que é o quê? 8. Receita de 10, salário de 8. Significa que ele vai ter um lucro de quê? Lucro de 2. Então, vou contratar o primeiro trabalhador no ponto B, né? Aqui é o ponto B. Receita de 10, custo de 8, lucro de 2. O que acontece quando ele contrata o segundo trabalhador? No ponto C. O segundo trabalhador no ponto C é o quê? Ponto C, ele vai ter uma receita de 20. Um custo. Quanto é que ele está pagando? Está pagando um salário de 8 para 2 trabalhadores, então ele vai ter um custo de 16. E o lucro? Opa. Lucro. 20 mais 16. 4. Então, no ponto C, ao contratar o segundo trabalhador, ele vai ter um lucro de 4. O lucro de 4 é maior do que o lucro de 2, então ele não vai ficar só com o trabalhador. Com certeza ele vai contratar o segundo trabalhador. Entretanto, o que é que está acontecendo no ponto D? No ponto D, eu tenho a produção não aumentou para 30. Aumentou o quê? Aumentou para 28. A gente viu aqui, né? 28. Aqui a gente está partindo do princípio que ele está vendendo o produto dele por 1, certo? Se eu estou vendendo o meu produto por 1, minha receita, quando eu produzo 10 é 10, quando eu produzo 20 é 20, quando eu produzo 28 vai ser, a receita vai ser 28. Opa, foi isso. Coisa errada aqui. Cancelar isso aqui. Vou fazer de novo. Vamos lá. B. Receita igual a 28. Custo. Quanto é que está sendo pago? R$ 8 de salário para cada trabalhador. 3 vezes 8, 24.
Lucro. 28 menos 24 é 4. Então, tive um negócio pitoresco, né? Os pontos D e C dão o mesmo lucro. O que acontece se eu for para o ponto E? No ponto E, o que é que está acontecendo? Receita. Vai ser o quê? Se o preço é 1, eu estou produzindo 33, a receita vai ser 33. Então, receita... Custo. 4 vezes 8, 32. Lucro, portanto, é 3 menos 32, lucro é 1. Ou seja, o lucro está caindo. O que é que acontece no ponto F? Ponto F, a receita é 34 e eu tenho 5 trabalhadores. 5 vezes receita 34, custo 5 vezes 8, 40. Quanto lucro? Vai ser negativo, né? Menos 6. Aqui, embora a produtividade no ponto F, produtividade do trabalhador, é decrescente, embora ainda esteja no terreno positivo, né? Eu contratei o 5º trabalhador, a produção aumentou, rendimento é decrescente, ou seja, aumentou só em 1, mas apesar de ter aumentado, o lucro já é negativo. Então a gente pode esperar o quê quando o rendimento seja negativo? Que o lucro caia ainda mais, né? Finalmente, no último ponto, a gente está chamando de G, né? O que está acontecendo em G? A receita. Estou produzindo quanto? Caiu a produção. A produção caiu de 34 para 32. Então a receita é só 32. Né? Receita é 32. O custo aumentou. Estou pagando o quê? O salário para 6 trabalhadores. 6 vezes 8, 48. Quanto é que foi o lucro? O prejuízo que já era menos 6, agora é menos 16. 48 menos 32 dá 16. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho basicamente o seguinte, né? Eu tenho que, em 2 momentos, eu tenho lucro de 4. Em um momento eu tenho um lucro de 2, lucro de 1 e prejuízo de 6 e 16. Então, eu vou, obviamente, eliminar esse prejuízo aqui. Opa! Não vou contratar nem 5, nem 6 trabalhadores. Eu tenho prejuízo. Obviamente, não vou contratar 4, porque com 4 meu lucro é só de 1. Nem vou contratar só um trabalhador, porque com um trabalhador meu lucro é só de 2. Eu vou procurar aqui, né? Onde é que eu tenho lucro máximo? Quando eu contrato ou 3 trabalhadores ou 2 trabalhadores. Então, a grande questão aqui é como é que eu maximizo o meu lucro? 2 ou 3 trabalhadores. E aí a gente chega num ponto onde a gente vai para a teoria e descobre qual é o critério de maximização de lucro. O critério de maximização de lucro é quando eu vario a receita
igualo a variação dessa receita à minha variação do custo. Né? A ideia básica é o seguinte: como eu estou variando a receita? Aqui a variação da receita foi o quê? De B para C, eu pego a variação da receita e digo que de B para C, minha variação da receita, aqui, variação da receita é igual a 10, né? 20 menos 10 dá 10. A variação da receita foi 10. E a variação do custo? Opa, eu tinha achado aqui. Variação do custo. A variação do custo foi de 8 para 16, foi 8. Então, nesse ponto, de B para C, eu tenho que a variação da receita está aumentando mais do que a variação do custo. É um ponto que não aceita ou não concorda com esse princípio, que é o princípio teórico de maximização de lucros. Variação da receita igual a variação dos custos. E do ponto C para o ponto D. Ou seja, eu estou indo de C para D. O que é que eu tenho indo de C para D? Eu tenho que a variação da receita vai ser de C para D. O que é que eu tenho? Saí de 20 e fui para 28. Então, porque a variação da receita é de 8. E a variação do custo? A variação do custo é de 8 também, né? Eu passei a ter um custo que antes era 16, passou a ter 24. Então, embora numericamente o lucro seja igual, o que realmente aceita o princípio de maximização de lucros é quando eu saio de C e vou para D. Então, portanto, o número de trabalhadores que maximiza o lucro da empresa é quando se tem 3 trabalhadores, se produz 28, tem a receita de 28 e tem o custo de 24. Esse é o critério que obedece o princípio de maximização de lucros. Certo? Então, a empresa vai contratar 3 trabalhadores, ter um lucro de 4 e produzir 28, e pagar 24 de massa salarial. A gente viu, então, como é que a empresa escolhe o processo de contratação de trabalhadores. E como é que os trabalhadores escolhem ir trabalhar para a empresa? Eles também olham o salário. Só que, quando a gente viu aqui na equação da empresa, a gente viu o quê? Vagas é função do salário, mas é função negativa do salário. Quanto mais o salário sobe, menos vagas a empresa abre. Quanto mais o salário cai, mais vagas a empresa abre. Para os trabalhadores é diferente, né? Ao olhar o salário subindo, o que é que os trabalhadores fazem? Ao olhar o salário subindo, os trabalhadores ofertam mais mão de obra. Então, os trabalhadores vão aumentar sua oferta de mão de obra quando o salário aumentar. Então, essa relação entre salário real e oferta de mão de obra é maior do que zero. Certo? Para as empresas é menor do que zero. A seção 11 mostra o processo de busca de trabalho para os trabalhadores. Mas o que acontece quando os trabalhadores se depararam com queda do seu salário? Eles vão ofertar menos horas de trabalho, né? Já que essa relação é positiva. Caiu o salário, cai hora de trabalho. Subiu o salário, sobe hora de trabalho. Então, os trabalhadores vão se deparar com isso aqui. Ó. Eles têm 24 horas por dia, eles podem, no máximo, ter 24 horas de lazer. O que acontece se eles escolhem ter 18 horas de lazer?
18 horas de lazer, 24 menos 18 é igual a 6. Então, escolher 18 horas de lazer significa escolher 6 horas de trabalho. Ao trabalhar, o que é que o trabalhador descobre? Ele se depara com isso aqui, que a gente vai chamar de restrição orçamentária do trabalhador. Então, ele tem 24 horas por dia, ele pode trabalhar 6 horas, 8 horas, 9 horas, ou até mais, né? Ou menos também. Né? Então, ele vai pensar o seguinte: eu tenho uma função utilidade, essa aqui, U1, e essa função utilidade está me dizendo o quê? Essa função utilidade está me dizendo que se eu resolver trabalhar 6 horas, a minha função de utilidade toca a minha restrição orçamentária no ponto A. Isso significa o quê? Que eu vou ganhar aqui, o salário é 2, né? Então, 2 vezes 6, no ponto A, eu tenho o quê? No ponto A, eu tenho 2 vezes 6, o salário dele vai ser igual a 2. Se ele resolvesse trabalhar por 24 horas, quanto seria o salário dele? 48. É exaustivo, né? Dificilmente alguém tem. Às vezes os médicos têm plantões, né? De 24 horas. Mas seria exaustivo. Ele fica com um salário de 12. O que acontece se ele resolvesse trabalhar 16 horas? Ao invés de 12, ele tinha o quê? 2 vezes. O que é 16 horas de lazer, perdão. 8 horas, né? 2 vezes 8, 16. Então ele ia ter um salário de 16, ao invés de um salário de 12. Se ele trabalhasse 9 horas, 9 vezes 2, 18. Então ele está aumentando o salário se ele está trabalhando mais horas. 6 horas, 16. Perdão, 6 horas, 8 horas e 9 horas. Né? Só que o que é que acontece se ele resolve trabalhar de 8 ou 9 horas? Tanto em 9 horas ou que a restrição orçamentária não está tocando a curva de utilidade. Mesma coisa ocorre aqui com 8 horas. O que acontece com 8 horas? A restrição orçamentária não está tocando a curva de utilidade. Está acima. O único ponto onde a restrição orçamentária tangencia a curva de utilidade é com 6 horas. Isso significa o quê? Esse ponto de tangência é um ponto de ótimo. Então, o ponto A, ele vai ter um salário de 12 e vai trabalhar horas de trabalho igual a 6. O salário de 12, horas de trabalho igual a 6, ele atinge a curva de diferença 1. Imagine, entretanto, que ele recebe uma proposta. A empresa diz o seguinte: olha, eu vou passar a pagar R$3 por hora de trabalho. Então, a restrição orçamentária mudou, né? Ficou mais inclinada. O que acontece se ele continua trabalhando 6 horas, agora que ele está ganhando 3? O que essa função aqui me diz? Se o salário aumenta, ele vai querer trabalhar mais horas. Mas vamos partir do princípio que ele continua trabalhando às 6 horas. Né? Continua trabalhando às 6 horas, ele vai aqui nesse ponto. O que esse ponto de 18 horas de lazer e 6 horas de trabalho me diz? Me diz que ele está acima da curva U1, mas está abaixo da curva U2. Ou seja, ele não atingiu essa curva de diferença, o 2, mas está recebendo o quê? Ele está recebendo 3 vezes 6, 18. Né?
Deixa eu ver aqui se dá para pôr. O ponto A, W, linha, não, peraí, W, linha, igual a 3 vezes 6 vezes 8. O salário que ele vai ter agora, que ele está recebendo R$ 3 por hora de trabalho, se ele trabalha 6 horas, ele está recebendo 18. O que é que ele vai fazer? Será que vale a pena continuar trabalhando 6 horas? O que é que acontece se ele aumentar? Se ele passar a aumentar a jornada de trabalho dele? Nossa, isso aqui não é uma reta, é uma curva. Pronto, agora é uma reta. Se ele aumentar a jornada de trabalho dele para 8 horas de trabalho, ele agora tem menos horas de lazer, caiu de 18 horas de lazer para 16 horas de lazer, mas agora ele tem mais horas de trabalho. O que é que ele vai fazer? No ponto B, o que é que ele tem no ponto B? No ponto B, ele vai ter um salário que é igual a 3 vezes, que é a hora de trabalho é R$ 3 agora. 3 vezes 8 dá 24. O que aconteceu com o salário dele? Ele trabalhava 6 horas e ganhava 12. Aumentou o salário por hora, ele resolveu trabalhar mais. Foi para 24. 24, e agora ele trabalha o quê? 8 horas. Ou seja, diminuiu o lazer e aumentou a hora de trabalho. E aí, será que vale a pena? Ele dobrou o salário ao aumentar as horas de trabalho em 2 horas. Ele vai achar que vale a pena por quê? Porque agora ele atingiu essa curva de diferença aqui que a gente chama de U2. O 2 é uma curva de diferença superior ao 1. Como é superior, é preferível. Então ele vai preferir trabalhar 2 horas a mais, ter 2 horas a menos de lazer, 18 para 16, por quê? Porque esse salário de 24, como é o dobro do salário de 12, vai gerar mais bem-estar para ele. Ele teve uma perda de bem-estar por ter menos horas de lazer, mas teve um ganho de bem-estar por ter mais salário, o dobro do salário. Então, ele... É interessante notar que o salário por hora não dobrou, aumentou só 50%. Mas o salário total dele dobrou, por quê? Porque ele aumentou a quantidade de horas, né? De 6 para 8. Então, aumentar a quantidade de horas de 6 para 8 fez com que o salário dobrasse, certo? Muito bem. O que acontece? Entretanto, se mais uma vez a empresa diz o seguinte: eu vou aumentar o salário para R$ 4 por hora, certo? R$ 4 a hora de trabalho. Isso significa o quê? Significa que se ele continuar trabalhando 8 horas, ele vai fazer o quê? W, linha, igual a 4 vezes 8, 32. Ele pode pensar o seguinte: se eu continuar trabalhando 8 horas, eu não vou mais ganhar 24, eu vou ganhar 32. Parece ser muito bom, né? Se eu continuasse trabalhando 6 horas ao salário de 3, ao salário de R$ 3 a hora, eu estaria ganhando 18. Se eu continuar trabalhando 8 horas ao salário de
R$ 4 a hora, eu estou ganhando 32. 32 é melhor do que 24, como 18 era melhor do que 12. Né? Entretanto, o que acontece aqui? Trabalhar 8 horas com salário de 4. O salário vai para 32, só que ele descobre que aqui ele tem o quê? Ele tem uma outra função, utilidade, que está dando para ele o quê? Ao trabalhar 8 horas, ele vai ter um salário de 32, mas ele não vai atingir essa função utilidade 3. Ele vai ficar um pouquinho abaixo dessa função utilidade 3. Ele estará acima da função utilidade 2, mas estará abaixo da função utilidade 3, por quê? Porque essa reta, essa nova reta aqui, essa nova reta de restrição orçamentária está só abaixo da função utilidade 3. Não está tocando a função utilidade 3. Onde é que essa nova reta de restrição orçamentária toca a função utilidade 3? Aqui, né? Essa nova reta toca a função de utilidade 3 nessas 15 horas de lazer, que significa o quê? Significa 9 horas de trabalho. Então, se ele aumentar a quantidade de horas de trabalho de 8 para 9, ele finalmente toca aqui esse ponto C. E o que é que o ponto C está me dizendo? O ponto C está me dizendo o seguinte. Eu tenho agora um salário de R$ 4 por hora, agora eu estou trabalhando 9 horas. 4 vezes 9 dá 36. 36, agora, se eu trabalhar quantas horas? 9. Tá? 9 horas trabalhando 36. Aqui, eu estaria ganhando 32 caso continuasse trabalhando 8 horas, só que eu não estava atingindo minha nova curva de utilidade 3. Né? Se eu aumento em 1 hora, eu passo a ganhar 36 e é mais do que 24, que eu ganhava anteriormente, é mais do que 12. O que eu tive? De 3 para 4, eu tive um aumento de salário de quanto? 33%. Mas de 24 para 36, eu tive um aumento de massa salarial, melhor, isso aqui é aumento de salário, né? Aumento de salário de 50%. A minha hora de trabalho aumentou em 33%, mas o meu salário aumentou em 50%. Por quê? Porque eu decidi trabalhar 1 hora a mais. E assim eu atinjo essa curva de diferença, o 3. A ideia básica é o quê? Como é que o trabalhador está conseguindo aumentos salariais acima desse aumento da hora de trabalho? Como é que ele está conseguindo isso? Ele está conseguindo porque ele está modificando a sua escolha por horas de trabalho. Né? Ele está tendo, portanto, uma curva de oferta de mão de obra. Ele está ofertando sua capacidade de trabalho e essa oferta da sua capacidade de trabalho está seguindo essa curva. Né? O que o ponto A está me dizendo? O ponto A está me dizendo que quando ele olhava... Opa, deixar aqui. Quando ele olhava para o salário de R$ 2 por hora, ele se dispunha a trabalhar o quê? 6 horas. O que o ponto B está me dizendo? O ponto B está me dizendo que quando ele olhava para o salário de R$ 3, ele se dispunha a trabalhar 8 horas.
E, finalmente, o ponto C está me dizendo que quando ele se deparava com um salário de R$ 4, ele aumenta a sua disposição de trabalhar e vai trabalhar 9 horas por dia. Ou seja, essa minha curva aqui está me dizendo o quê? Minha curva está me dizendo exatamente isso aqui, ó. O trabalhador ele se dispõe a trabalhar mais horas quando a remuneração por hora aumenta. Então, essa é a curva de oferta de trabalho do trabalhador. Ele aumenta suas horas de trabalho, dado que ele está se sentindo estimulado por um salário maior, certo? Ele abre mão de lazer, aceita mais horas de trabalho e passa a trabalhar mais horas por dia. Ou seja, é um dos princípios básicos da economia, né? As pessoas respondem a incentivo e o trabalhador está respondendo a esse incentivo de aumento salarial trabalhando mais horas por dia, né? Então, para a gente ver o equilíbrio desse sistema, a gente tem que pegar as três equações. A equação da função de produção agregada, a equação da demanda de trabalho e a equação da oferta de trabalho. Equações 1, 8 e 10. A equação 1 é essa aqui, a equação 8 é essa aqui, e a equação 10 é essa aqui, né? O que é que a gente tem? Para a gente igualar, a gente precisa igualar demanda com oferta. ND igual a NS. Igualando demanda com oferta, a gente encontrou equilíbrio no mercado de trabalho. Os trabalhadores vão querer ofertar uma mão de obra e as empresas vão demandar essa mão de obra de acordo com essa curva verde aqui. O que é que essa curva verde está dizendo? Eu vou olhar para a produtividade dos trabalhadores e vou demandar e vou ofertar vagas para os trabalhadores de acordo com a produtividade. O que essa curva laranja está dizendo? Está dizendo que os trabalhadores dizem o seguinte: eu vou olhar para o meu salário, o salário que está sendo ofertado aqui, ó, e vou ter essa curva de oferta de mão de obra. Vou ofertar determinadas horas de trabalho todos os dias. Ao fazer isso, a gente tem esse salário de equilíbrio. O que é que esse salário de equilíbrio está me dizendo? O salário de equilíbrio está dizendo que, dado que a empresa espera uma determinada produtividade dos trabalhadores, dado que os trabalhadores esperam um determinado salário, o ponto A é um ponto que equilibra essa demanda com essa oferta de mão de obra. Oferta e demanda por mão de obra são equilibrados no ponto A. Certo? E aí, dado que essa quantidade de trabalhadores N0 foi empregada, eu vou olhar para a minha função de produção, que tem essas características aqui. Função de produção é a função de capital e trabalho, né? E aí, o que é que essa minha função de produção está dizendo? Dado que essa foi a quantidade de trabalhadores empregados, a minha função de produção diz que nessa quantidade de trabalhadores trabalhando, eu vou ter associado um produto da economia. Então, minha função de produção agregada diz isso. Dado que esses trabalhadores foram contratados, esse vai ser o produto da economia. Né? E aí? E aí que isso não é fixo, né? Isso fica variando. Se isso fica variando, o que a gente tem? A gente tem que, dependendo do que acontecer com os preços, o que a gente viu aqui? A gente viu é que o salário ficou variando. Variando o salário, os trabalhadores ofertaram mais horas de trabalho. E se os preços variarem, como é que isso vai mexer com oferta e demanda por trabalho? Vamos ver aqui, primeiro, esse momento. Né? No primeiro momento, eu tenho o quê? P1 é o preço da economia, e os trabalhadores vão olhar para o salário e vão ofertar essa mão de obra, essa quantidade de mão de obra, quando o preço for P1.
Olhando para P1, o que é que as empresas vão fazer? Vão ofertar essas vagas. Então, em P1, o que é que eu tenho? Em P1 eu vou ter isso aqui, ó. Opa. Em P1 eu terei isso aqui. Eu terei essa quantidade de mão de obra e essa quantidade de vagas. Isso significa o quê? Isso significa que em P1 eu vou ter esse salário de equilíbrio e essa quantidade de trabalhadores contratadas. Salário e trabalho de equilíbrios. Muito bem. Entretanto, o que acontece quando os preços variam? Se os preços variarem, eu vou ter o quê? Eu não tenho mais P1, eu tenho outro nível de preços, que eu vou chamar de quê? P2. P2 é o quê? 2P1, certo? Para ver que os preços dobraram. 2P1 significa o quê? 2P1 significa que as empresas vão modificar, elas estão ganhando o dobro agora por cada produto vendido. Então elas pensam, opa, isso estimula um aumento de produção, né? Ganhar o dobro por cada produto vendido, as empresas vão querer produzir mais. Elas se sentem estimulados a produzir mais. Só que os trabalhadores, na hora de comprar bens e serviços, eles descobrem que, opa, os bens e serviços agora custam o dobro. Então, eu não vou trabalhar a mesma quantidade de horas para ganhar o mesmo salário. Eu só vou trabalhar se eu ganhar salário mais alto. Eu quero, então, ganhar um salário mais alto. Então, a oferta de mão de obra dos trabalhadores vem para cá. O que é que significa a oferta de mão de obra vir para cá? Significa que os trabalhadores estão dizendo o seguinte, olha, se eu tiver que ganhar esse salário W1, eu só vou trabalhar essa quantidade de horas aqui, ó. N2. Né? Só vou trabalhar essa quantidade de horas N2 se eu tiver que ganhar esse salário W1. Né? O que é, então, que a gente descobre? A gente descobre que o salário vai ter que aumentar para 2W1 para que eu tenha um novo equilíbrio. Por quê? O que acontece aqui? Aqui, o salário está nesse patamar, mas a oferta de vagas da empresa está onde? A oferta de vagas da empresa está aqui, ó, laranja. Né? A oferta de vagas da empresa está aqui, mas a oferta de horas de trabalho está aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que igualar. Vou igualar aqui nesse ponto. Né? Igualando nesse ponto significa o quê? Significa que eu tenho que fazer algo assim, né? A mesma quantidade de mão de obra vai ser empregada. O que acontece se tivesse aumentado com os preços, tivesse aumentado só a demanda? Aumentado só a demanda, as empresas iam querer contratar o quê? Essa quantidade de trabalhadores pagando esse salário W1. Só que esse salário W1, o que é que acontece? A esse salário W1, ou eu tenho essa oferta de mão de obra em azul escuro, ou para essa nova condição de preços, 2P1, eu tenho que oferta de mão de obra? Eu tenho uma oferta de mão de obra que se retraiu. Né? Os trabalhadores vão querer mais lazer. Se os preços subiram tanto, eu não me disponho a trabalhar tanto pelo mesmo salário W1. Eu só vou me dispor a trabalhar se meu salário subir para 2W1. Meu salário subir para 2W1, aí sim, eu vou trabalhar de que forma? Eu vou trabalhar recebendo 2W1, então a minha oferta de trabalho vai mudar para cá, igualando com nova demanda do trabalho, tem o quê? Tem aqui, né? Esse N1, onde eu vou ter 2W1, opa, rosa, 2W1, N1.
que acontece se, depois de um tempo com os preços, o dobro do preço inicial, ele passar a ser o triplo do preço inicial? As empresas, mais uma vez, vão ficar muito empolgadas, né? As empresas vão pensar, opa, com esse nível de preços, vale a pena que eu aumente as minhas vagas, que eu estou recebendo agora o triplo de receitas pela mesma quantidade de produto. Então, vale a pena produzir muito mais. Nova curva de oferta, seja a curva de oferta de horas de trabalho dos trabalhadores aqui ou aqui, o que está acontecendo? Com essa nova curva de vagas de trabalho, a gente vai ter uma quantidade de emprego maior do que em nenhum, né? Ou aqui, ou aqui. É sempre maior do que em nenhum. Ou aqui, ou aqui. Só que o que acontece? Com os preços 3P1, com 3P1, o que é que os trabalhadores vão fazer? Os trabalhadores vão pensar o seguinte, não, eu não vou ofertar essa oferta de horas de trabalho, nem essa oferta de horas de trabalho. Os preços estão subindo demais. Os preços subindo demais, o que é que eu vou fazer? Eu vou, de novo, modificar minha oferta de trabalho para cá. Aí, modificando a oferta de trabalho para cá, o que é que vai acontecer? Vai acontecer basicamente é que não há variação do nível de emprego, né? O que é que vai variar? Vai variar só o salário, né? Nesse momento, o salário vai para 3W1, que é o que iguala a nova oferta de vagas com nova oferta de horas de trabalho, né? Em 3P1. 3P1, aqui 3P1, vezes a produtividade, 3P1, os trabalhadores desejam um salário. O que foi que aconteceu? A produtividade da economia não cresceu, o que cresceu foi só o nível de preços, de P1 para 2P1 para 3P1, e com esse crescimento do nível de preços, os trabalhadores foram exigindo salários mais altos. Por quê? W1 sobre P1, W1 sobre P1 é igual a 2 W1 sobre 2P1. Que é a mesma coisa de 3W1 sobre 3P1. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que oferta e demanda de trabalho estão se modificando de forma a se ajustar uma à outra. Nesse caso, o emprego não saiu do canto. Obviamente, isso é um caso particular. Pode ser que o emprego tivesse aumentado ou caído, dependendo de quão se modifica para um lado ou para o outro oferta e demanda do trabalho, né? Afinal, o salário é só um preço, os preços da economia também são preços, então, quando o preço se modifica, a oferta e demanda vão se modificar. Então, encerrando a aula de hoje, a gente acaba essa parte da economia clássica falando que para a economia clássica existe uma curva de oferta agregada, que é essa aqui, né? Essa curva aqui, ó, curva de oferta agregada, dessa equação aqui, né? E que características tem essa curva de oferta agregada? Primeiro, algumas coisas não afetam a curva de oferta agregada para a economia clássica.
Primeiro, quantidade de moeda. O governo pode ofertar muita moeda ou pouca moeda. Isso não vai alterar a... Ofertar muita ou pouca moeda não vai alterar a produção. Certo? O que foi que aconteceu? Os preços subiram e o que foi que aconteceu com o emprego? Permaneceu no mesmo patamar. Né? Outra coisa que também não altera é o quê? O nível de preços. Né? Ou seja, o nível de preço subiu aqui, modifica oferta de mão de obra, modifica demanda por mão de obra, modifica salários, mas não necessariamente vai modificar o produto da economia. Por quê? O que vai modificar o produto da economia? Aqui, como o emprego não subiu, a função de oferta agregada diz o quê? O emprego permanecendo no mesmo lugar, o produto permanece no mesmo lugar. Então, tanto o governo aumentando moeda quanto o nível de preço subindo, nada disso vai afetar o produto. Se o governo aumentar seus gastos, vai afetar o produto? Para os clássicos, não. Para outros economistas, sim, mas para os clássicos, não. E também, se houver um aumento da demanda por investimentos, o produto da economia não vai ser afetado para os clássicos. Para os clássicos, então, o que a gente tem? A gente tem esse produto da economia que... Por que ele é assim? Por que esse produto da economia ele é uma curva vertical? Basicamente, o que está sendo dito aqui é que não importa muito se o nível de preços está nesse patamar, ou se está nesse patamar. Ou seja, o nível de preço pode variar daqui para cá, para cá. Qualquer que seja o patamar do nível de preço, o produto da economia não vai ser afetado. Por quê? Basicamente porque essas duas curvas de oferta e demanda por trabalho vão se ajustar de forma a ter um novo equilíbrio, mas nesse novo equilíbrio não vai haver um novo nível de emprego. Portanto, o produto não vai ser alterado. Como é que se afeta, então, o produto para os clássicos? É só olhar a curva de oferta agregada. Né? Como é que se afeta o produto? Baseado em capital e trabalho. Então, se houver aumento do estoque de capital ou houver aumento do estoque de trabalho, essa curva vem para cá. Ó. Aumento de estoque de capital, aumento de estoque de trabalho. Queda de estoque de capital, queda de estoque de trabalho. Então, essa curva vai se modificar de um lado para o outro, dependendo do estoque de capital e trabalho, certo? Então, a gente fica por aqui. Quando chegar na aula síncrona, a gente vai fazer esse exercício para ver se a gente fixa um pouco a matéria que a gente deu hoje, certo? Bem, é isso então. Vocês podem tentar resolver esse exercício. E aí, quando chegar na aula síncrona, eu dou a resposta para vocês. Ou então começo a próxima aula assíncrona, já respondendo o que é falso, o que é verdadeiro por aqui. É isso então. Tenham um bom proveito dessa aula. Tudo de bom. E até a próxima aula. Tchau.